Olá, eu sou a Lu e hoje gravando novamente de casa porque nós estamos na bandeira vermelha. Hoje nós vamos pintar um tuiuiu ou jaburu, enfim, a ave símbolo do Pantanal. Mas antes eu quero ler um trechinho da palavra de Deus para você. Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7, diz assim: Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Aqui você tem o risco do tuiuiu. Você encontra esse risco gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pintando pelo fundo e eu vou borrifar água aqui para umedecer esse fundo, principalmente o céu. Eu vou deixar aqui, ó, mais ou menos um palmo para cima da linha do horizonte. Eu vou deixar úmido. Se por acaso essa água ficar um pouquinho em excesso e correr para lá, ela não vai parar, ela não vai manchar. Acho que eu já vou umedecer aqui embaixo também. Que eu acho que vou fazer todo esse rio aqui, eu coloquei, é um alagado, assim. Pronto. Bem úmido, mas não encharcado. Agora que tá bem úmido, já espalhou toda a água, eu vou usar um pincel 18. Meu dedo ainda tá machucadinho ali, ó. Eu dei uma espremida com o secador e tem essa mancha, não é tinta, não. Primeiro lugar, eu vou pegar com o meu pincel 18, amarelo canário, eu vou colocar no pratinho e eu vou tirar o excesso de tinta do pincel. E eu vou colocar, vocês viram que aqui tem um solzinho, né? Eu vou deixar mais claro para esse lado e um pouquinho mais escuro para lá. Então, eu vou pegar aqui, ó, do solzinho, eu vou aqui, ó, em cima, espalhando a tinta. Pro lado de cá, eu venho aqui, ó, toda essa área. Pegar mais um pouquinho, limpo o pincel. Você vai colocando a tinta e vai sumindo para cima e para fora. Aqui eu vou deixar aqui, ó, esse espaço, vou deixar aqui esse espaço. Cresceu um pouquinho amarelo ali, eu fiz um zigue-zague, ó. Saindo daqui, de cima do solzinho. O lado direito aqui, eu só vou limpar o meu pincel, eu não vou colocar mais tinta. Como tá úmido, essa tinta, ela vai sumir um pouquinho, ainda a água vai diluir um pouquinho. Agora eu vou fazer, presta atenção, amarelo, coloquei ali uma pinceladinha, e eu vou pegar uma isca, vou até tirar aqui que coloquei demais, de vermelho vivo. Misturei, ó, ficou bem fraquinho, ficou um rosado. Eu vou colocar esse rosado. Não, ficou muito fraquinho, vou pôr mais um pouco. Aqui, ó, na base, na linha. Eu vou limpando o meu pincel em cima do amarelo. Vou fazer mais um pouquinho. Fica quase um pêssego, um salmão, depende da intensidade do vermelho que você colocar. Vou pôr aqui, ó, um pouquinho em volta aqui do solzinho. Um pouquinho aqui. E nessa área, eu vou colocar essa mistura. Agora a gente não vai entrar em cima do amarelo. Olha como que eu faço. Vou fazer mais um pouquinho, porque é assim mesmo, a gente vai misturando, porque senão a gente perde muita tinta. Se misturar muito e não usar. Então, vai fazendo de pouquinho. Mas ainda não vou encostar aqui, ó, na cabeça do passarinho.
aqui. Aqui, ó, no topo da cabeça dele, já vou encostar. E venho sumindo com essa tinta. Tô trabalhando assim, redondinho. Assim, ó, ele fica manchadinho e já fica parecendo nuvem. Aqui, ó, atrás da cabeça dele, coloco um pouquinho de tinta e venho sumindo. Agora é limpar pincel. Viu que eu deixei aqui, ó, mais ou menos, ó, não chega um palmo, tá vendo? Eu pego com a mão, assim, mas minha mão é pequena. Então, você tem que medir e tem que deixar dos dois lados a mesma altura. Agora, eu nem vou lavar meu pincel. Eu vou pegar um pouquinho do azul inverno. Limpo o pincel. E eu vou colocar aqui, ó. Olha, não lavei meu pincel. Peguei mais um pouquinho do azul. E eu vou colocar nessa área restante aqui, ó. Como tem um pouco de amarelo no pincel ainda, e aqui, ó, na base a gente tem amarelo também, esse tom de azul, ele vai ficar meio esverdeado. E você vai fazer aqui, ó, a base. Isso você vai fazer só até aqui, tá? Não vai passar em cima do solzinho, não. Aqui, ó. Eu tô trabalhando com esse pincel grande, você viu que eu não consigo controlar? Então, vai ficar assim, como se fosse um mato, lá longe. E vai ficar assim, meio transparente. Você vai ver o tom alaranjado que tá atrás. E você vai ver umas manchinhas que vão ficar como se fossem árvores. Aqui, não cubra inteiro, tá? Essa parte. Agora, lava o teu pincel grande. Você vai pegar, eu ainda vou pegar aqui um pouquinho dessa misturinha do amarelo canário com o vermelho vivo, esse alaranjado. Vou colocar um pouquinho mais de vermelho e vou deixar aqui, ó, do lado de trás aqui do sol. Aqui eu vou fazer só a base. E agora, o solzinho, você vai reforçar com o amarelo canário, só a parte de cima. Você viu que eu tô fazendo só uma meia-lua. Aqui embaixo, esse vermelhinho com amarelo, ele meio que sobe em cima. Agora, eu vou pegar mais um pouquinho do azul inverno. Coloquei uma gotinha de água. Então, agora eu vou fazer... Tá vendo essa parte aqui que tem tipo um capim? Eu vou passar uma linha no risco. Tô trabalhando com o pincel 18. E agora eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Na verdade, a gente vai fazer uma base aqui. Mas eu não tô chegando ali em cima. Aqui no finzinho, dá uma limpada no pincel. Agora eu vou mudar de cor. Eu vou pegar o azul hortênsia e vou terminar. Vai dar pouca diferença? Vai. Mas vai dar diferença. Vai enriquecer a tonalidade. Também não é uma coisa certinha. Agora, depois do azul hortênsia, eu tenho ainda um restinho aqui, ó, um restinho aqui do azul inverno. Você tá vendo a linha do lápis ali? Então, aqui, ó, pra baixo, eu vou fazer uma sombra. Meu pincel ainda tá sujo com o azul hortênsia, mas não faz mal. Não precisa cobrir a linha e não é para trabalhar assim. Isso daqui é o reflexo dentro da água. Então, tudo que tem para cima tem que ter para baixo também. Por que eu não tô preenchendo? Porque eu tenho o tecido úmido. Essa tinta também tá um pouquinho mais líquida.
Então, ela vai crescer, ela vai penetrar no tecido. Não precisa deixar aquela coisa pesada. Sempre que eu faço paisagem, eu gosto de usar o borrifador antes, para o tecido ficar bem leve, bem úmido. Porque toda essa área que a gente preenche vai ficar molinho, não vai ficar duro. Então, ó, mais ou menos assim uns 3 centímetros, acho que eu desci aqui. Esse é o reflexo. Agora, eu tenho aqui, ó, na perna dele. Posso até usar esse daqui mesmo. Eu vou colocar bem em cima desse risco. Sumindo pra cá e sumindo pra lá. Um escurinho aqui. E eu tenho aqui um matinho que eu vou fazer depois que fizer a água e que tiver tudo seco. Mas eu já vou deixar uma mancha. Ó, passei a tinta assim, em cima da linha. E agora eu vou limpar o pincel pra cima. Isso aqui tudo vai contribuir pra gente formar a paisagem. E esse eu vou, acho que vou crescer um pouquinho mais aqui. Nesse ponto, olha quanto espaço sobrou. Esse espaço que sobrou, eu vou colocar aqui, logo, imediatamente a esse azul inverno, eu vou colocar um pouco do azul hortênsia. Eu vou colocando a tinta assim, agora na horizontal. Não precisa preencher todo o espaço, se o seu tecido for branco, né? Se entrar um pouquinho assim, ó, em cima, aqui é a coxa do tuiuiu, se entrar um pouquinho de tinta em cima, não tem problema. O importante é que você deixe essa área aqui com um azulzinho mais claro. Você não tem azul hortênsia? Pode usar um azul caribe, um azul celeste, só que daí mistura um pouquinho do branco, para ele ficar um pouco mais claro. E aqui... Você viu que eu tô fazendo assim? Eu não tô deixando muito certinho, caprichadinho. Tanto que eu tô usando o pincel 18. Pronto, cheguei aqui, ó, na linha. Se você perceber que aqui em cima tá sumindo um pouco, tá sumindo muito, então você pega um pouquinho de cinza lunar e volta aqui na base, como eu tô fazendo aqui, ó. Coloco um pouquinho e subo, mas não desmancha aquela parte da borda ali, ó, que tá sumindo. Eu só dou uma escurecidinha aqui embaixo na linha, aqui, ó. Lavando o pincel. Vou pegar também mais um pouquinho do amarelo canário. E eu vou dar uma reforçada na cor. Aqui, ó, em volta do sol. Não vou levar pra cá e nem pra cima. Só nessa área aqui. Agora, nós vamos trabalhar com o branco. Porque a gente tem que fazer a superfície da água. Tudo que a gente trabalhou aqui seriam as sombras. E agora vem as luzes. Primeiro, troquei de pincel, peguei um 14. Ele tá aparado. Ó, aparadinho aqui a pontinha. Uma pincelada de branco no pratinho. Tira o excesso, mas não muito. Deixa-se meio carregado de branco. Primeiro, você vai fazer... Tá vendo aqui? Eu tenho uma linha que é a linha do horizonte. Esse espaço aqui, eu vou fazer com um pouquinho do branco, para ele ficar meio anuviado, assim, para ficar longe. Então, eu vou colocar um pouquinho do branco. Não é para fazer linha, não. É para fazer movimento arredondado. E não é para descer. Aqui, pulo o bico, faço esse pedacinho. Continuo aqui nas costas.
Pronto, terminando. Lavo o meu pincel. Agora a gente vai fazer essa vegetação aqui, que tá um pouco mais próximo. Ela não pode ficar tão acinzentada, tão sumida. Por causa disso, eu vou colocar uma pinceladinha de verde oliva. Uma pinceladinha de cinza lunar. Não estou misturando, só dou uma mesclada. Vou colocar mais um pouquinho do cinza lunar. Pronto. Com esse tom, agora eu vou colocar bem na linha. E pra cá também, sumiu. E aqui eu vou fazer o mesmo movimento. Só que agora vai ficar mais esverdeado. E eu não vou... não é preciso entrar em cima do branco. Você pode ir colocando sempre na base mais escuro. Aí você vai fazendo o movimento circular para parecer arbusto, matinho. Sumindo aqui e sumindo aqui. Vai ficar aparecendo o azul e o branco lá em cima. Esse tom aqui, ele tem que refletir na água também. Então, a gente vai fazer assim, eu vou limpar o meu pincel, tá vendo? Só tô puxando. Carregar um pouquinho mais. Não é preciso desmanchar essa linha, só vai puxando. E com esse mesmo tom, eu vou fazer aqui, ó, uma base para esse matinho. Tô trabalhando com o pincel 14, tá? Tô puxando aqui, ó, onde tem o mato comprido, você pode puxar. Evita fazer muito certinho. E outra coisa, crie coragem e faça com o pincel grande. Não faça com o zero, porque aqui o pano ainda tá úmido. Então, isso daqui vai virar meio que uma mancha. É uma preparação, é um fundo pra gente colocar depois com o pincel menor, a gente colocar aqueles risquinhos mais certinhos, mais detalhado. Ó, vou sumir com essa tinta por aqui. Um detalhe é que isso daqui também tem que refletir. Então, aqui, ó, eu tenho esse risco para lá, eu ponho para cá. E assim a gente vai refletindo aquilo que tá para cima. Você faz ao contrário. Agora, eu vou pegar com o pincel 14 um amarelo canário. Eu vou tirar bem o excesso. E a gente tem que refletir aquele céu aqui embaixo. Mas eu não vou colocar muito. Aqueles espaços que ficaram quando a gente colocou o azul, agora você vai achar eles colocando amarelinho. Aqui, ó, embaixo mesmo, você até pode pôr um pouco mais, porque nós não chegamos com o azul. É só para dar um toque de amarelo, porque tem que refletir o céu. Não precisa refletir aqui imediatamente, isso dá mais distância, mas ele tem que refletir um pouco, tem que ter umas nuances. Se você misturar o amarelo com o azul, vai ficar levemente esverdeado. Não tem problema, tá? Porque a água é reflexo daquilo que está em volta. Aqui, esse lado, eu vou deixar um pouquinho mais alaranjado. Aqui, ó. Mas é só um toque mesmo. Às vezes, quando a gente faz céu assim, a gente pode ir fazendo em cima e fazendo embaixo. Mas aqui eu quis dar mais distância, por isso que eu deixei esse espaço aqui meio azulado. Pronto. Nesse ponto, a gente espera secar.
O meu pano está quase seco. Então, eu vou pegar um pouco do branco com o pincel número 6, aparado. Eu vou carregar um pouquinho de tinta e vou fazer uma linha aqui, ó. Em cima da divisão do que tá real e do que tá reflexo. Não precisa ser uma linha muito fininha. Eu tô pegando assim, ó, a largura do pincel, ó, tá vendo? Mas ela não pode fazer ondas. Ela tem que ficar retinha aqui, ó. Pronto. Agora, tudo que tá abaixo dessa linha é água aqui. Eu vou colocar, assim, alguns pontos, mas agora bem de leve e nunca entortando. Eu vou colocar umas linhas com o branco. Você não pode entortar agora, tem que deixar bem plano, porque essa é uma água parada. Então, ela tem que ficar sempre plana. Você vai distribuir uns risquinhos por toda a parte. Aqui, olha, por que eu tô fazendo inteiro? É porque o bico, ele tá por cima dessa linha. Então, eu não posso colocar um pedacinho aqui e um pedacinho aqui. Depois, eu vou fazer o bico, aí esse branco vai ficar por trás. Lembrando que esses risquinhos brancos aqui, você pode fazer até aqui, essa altura. Porque depois que a gente fizer esse tuiuiu, a gente vai ter que fazer o reflexo aqui, ó, das perninhas. E o branco vai por cima desse reflexo. E aqui, você até pode pôr um pouquinho, mas é melhor colocar junto. E se for colocar, vai fazer isso aqui, ó. Você tem que passar por cima. Porque depois o matinho vai na frente e fica por cima do branco. Eu não vou colocar mais, já tá bom pra mim. Agora, nós vamos fazer o tuiuiu. Começando pelas pernas. Vamos fazer esse aqui da esquerda primeiro. Perninhas. Pincel 0, sépia. Eu vou preencher a perninha. Preenchi. Agora, com esse pincel 0 mesmo, eu vou fazer aqui, ó, o reflexo da perninha. Então, aqui, coloco o pincel e venho fazendo um zigue-zague. Vai sumir a tinta, ó, acabou. Esse daqui, ele vem aqui um pouquinho pra cá. Coloco, que ele faz o reflexo assim, ó. Depois aqui desce reto. No teu risco vai certo, tá? E eu vou colocar um pouquinho de luz de areia aqui no joelho. Nos dois joelhinhos. E aqui, ó, na borda do lado direito. É uma linha de luz, não precisa se preocupar de fazer muito certinho. Ó, vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer a cabeça dele. Eu peguei o pincel número 2 agora e o vermelho vivo. E essa parte aqui, ó, eu preencho com vermelho vivo. Preenchi, meu pincel tá bem limpo. Com o pincel, assim, ainda com resquício de vermelho, eu vou pegar o areia e vou colocar nesse espaço aqui, ó. Agora, eu vou pegar o preto. Eu vou preencher aqui, ó, toda essa área. Vou preencher aqui em cima do olho também, porque depois eu vou olhar no risco e vou saber onde que tá o olho. Essa área aqui é uma pele, não é pena. Mas eu não vou trabalhar com textura, não. Eu vou deixar liso assim mesmo, preenchidinho. Meu pincel tá sujo de preto. Eu vou pegar o sépia e eu já vou colocar o bico dele.
Vou deixar um pouquinho mais escuro com o preto aqui na ponta. Engrossei um pouquinho, agora vou deixar mais comprido. Assim, só na ponta o escuro. Agora, aqui eu tenho uma divisão nesse espaço, aqui é meio quadrado. Então, eu vou puxar um pouquinho assim. Aqui não fica tão certinha essa linha. Então, eu vou passar o pincel sujinho aqui. Vou tirar essa linha que ficou de divisão. Você viu que eu vou entrando com a outra tinta? Enfim, vai ficar só uma área mais clara ali. Agora, eu vou pegar um pouquinho do areia, assim, só de um lado, o lado de cima. E eu vou passar uma linha aqui, ó, na borda. Isso vai ser uma luz em toda a extensão. E aqui, pegue aqui, ó, embaixo desse detalhe mais clarinho e faça uma segunda linha que vai sumir por aqui. Essa segunda linha é a divisão, é onde abre o bico dele. Se você quiser fazer com pincel zero, tudo bem, pode fazer. Vou colocar o pincel com um pouquinho do areia aqui, ó. É redondinho. E aqui fica assim mesmo. São manchinhas. Uma manchinha ali. E vou colocar, a gente já tem o preto, então com o areia e o zero, bem nessa direção aqui, ó, dessa ponta, a gente tem aqui, ó, o olho. A gente faz uma meia lua embaixo e depois em cima você pode pôr assim, ó, 2 pontinhos. Se ficar muito grande, você pode pegar o sépia ou o preto e tirar um pouquinho, ó. Tá vendo como diminuiu o meu? E eu vou colocar um ponto de luz ali, ó, que não é no centro, tá? Tá um pouquinho pra cima do centro. Realçando aqui com zero, essa linha de luz. E é isso. Agora eu vou preencher totalmente essa parte de baixo com branco. Não vou esfregar muito, porque eu não quero perder essas linhas. Agora que eu preenchi tudo de branco, eu vou usar o azul inverno com o pincel 2. E eu vou começar por aqui. Eu tenho aqui um triângulo e eu vou fazer uma sombra. Vai ficar branquinho desse lado e vai ficar escurinho desse. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, na coxa dele. Ele tem essa perna. Aqui, ele tem a asa. Embaixo da asa, eu vou colocar um pouquinho de sombra. Não é uma linha reta. Ele vem fazendo quebradinhas, assim, ó, porque isso daqui é peninha. Então, você vai fazendo esse movimento, zigue-zague. Quando chega por aqui, ele some. Mas aqui fica assim um pouquinho mais acentuado. Tá. Separei a asa do corpo. Agora, essa parte aqui, ó, é uma coxa que tá na frente desta. Então, aqui, você viu que eu reforcei o meu risco de lápis para eu poder mostrar bem certinho para você. Aqui, ó, é a coxa de trás. Então, essa área aqui fica mais escurinha. Agora, essa parte aqui, ó, essa parte tá por baixo da asa, que continuou aqui. Fica bem mais escurinho, sombreado, né, quero dizer. Essa parte aqui é aquela parte que fica embaixo da cauda e embaixo da asa. E eu tenho aqui algumas peninhas, então eu vou colocar uma sombra só fazendo linha. E depois essa linha é a asa que tá por cima da cauda.
Então, quem tá por cima fica mais clarinho, quem tá por baixo fica mais escuro. Aí, eu vou colocar o azul inverno. Aqui a gente já tem a asa toda definida. E aqui em cima, nas costas dele, também tem um pouquinho de azul. Essa área aqui, se ela ficar só preenchida assim, vai ficar uma área plana. Então, o que eu vou fazer? Com o pincel sujinho, eu vou fazer algumas sombras, assim, mas muito tênue, ó, desse jeito. Só limpar o pincel. Vai ficar assim, bem fraquinho. E agora, com o mesmo pincel e com o branco, eu vou voltar fazendo o acabamento. Primeiro, o acabamento vai aqui, ó, nessa coxa. Ela não pode ficar uma linha reta, ela faz um gordinho aqui, ó. Depois, a outra coxa, que é a mesma coisa, eu ponho um pouquinho de tinta. Aqui tem que ficar dividido. Assim. Aqui, ó, fica bem branquinho. Depois, essa parte aqui que eu deixei bem escura, eu só dou umas pinceladinhas com o branco assim, ó, pra dentro, deixando meio riscadinho. Aqui é a mesma coisa. Ó, uma pincelada maior, depois uma menor, outra menor. Aqui tem uma inteira. E pode ficar assim. A asa também, eu vou pegar o branco e vou fazer aqui, ó. Só na bordinha. Como eu tenho sombra aqui, eu coloco o pincel e puxo. Pra não ficar retinho. Aqui eu posso fazer também, mas com pouquíssima tinta. Esse tá pronto. Agora, nós vamos trabalhar esse outro. Esse aqui, eu vou começar pelo pescoço, porque o bico tá na frente do pescoço. Então, eu vou preencher o pescoço e a cabeça dele até aqui, ó, de preto. Agora, com o meu pincelzinho sujo, eu já vou pegar um pouquinho do sépia e vou colocar. Você viu que aqui tem uma divisão no bico. Não, tem um pouquinho mais de preto. Vou preencher essa pontinha do bico. Um pouquinho mais do preto, bem pouquinho. Prontinho. Um pouquinho mais de sépia agora. E eu vou fazer aqui, ó, um acabamento nessa beiradinha. Aqui eu tenho umas linhas. Eu fiz o acabamento do preto ali, mas eu tô enxergando a divisão dos dois. Lavei meu pincel para tirar aquele excesso e eu vou preencher esse espaço com areia. Agora eu vou sujar o meu pincel, vou tirar no pratinho ali, só sujei de vermelho e vou colocar um pouco aqui, ó, junto com aquele sépia ali, mistura do preto. É para dar um tom um pouquinho avermelhado. Aqui também, não fica aquela linha muito forte. Isso. Agora, eu vou usar o zero. Primeiro, com o sépia, eu vou subir essa linha. Essa linha aqui é a divisão do bico dele. E começa aqui. Depois, aqui, ó, eu tenho um pedaço de linha que vem só até ali e some. Agora, aqui em cima do escuro, eu vou colocar com areia. Essa linha aqui, ó, eu vou continuar ela até na ponta. Só que com areia. Aqui eu tenho também uma linha de luz. Essa linha aqui ficou muito grossa, vou tirar, diminuir um pouquinho. E aqui entra um pouquinho para cima do preto mesmo. Uma claridade que faz assim. E aqui fica escurinho.
Esse daqui é só uma manchinha, tá? Assim você faz seguindo o risco. E agora o olho. O olho vai ficar aqui, ó, no meio dessa parte, aqui, ó, na cabeça. Entre essas duas linhas aqui, ó, fica o olho. Pronto, agora eu vou preencher de vermelho essa parte aqui. Quero fazer as perninhas desse da mesma forma que eu fiz a perninha do outro. Preenchi de sépia, já preenchi de branco e marquei ali as linhas do risco. Agora, essa perninha aqui, ela tá por trás, essa daqui tá na frente. Então, eu vou passar um pouquinho de luz aqui, ó, só para mostrar que essa tá na frente. Esse daqui, ele tá, o corpo dele, eu fiz um pouquinho maior, porque ele tá na linha do horizonte, assim, ó, que a gente olha, ele tá bem na frente, ele tá bem abaixo daquele outro de lá. Então, ele tá mais próximo. Eu vou usar primeiro uma sombra com o azul inverno. Essa aqui, ela tá pro lado de lá, tá por trás, então ela vai ficar um pouquinho mais escura. Essa daqui, eu vou pôr a sombra embaixo da parte da asa. E um pouquinho aqui, ó, um pouquinho para esse lado, mas ela vai ficar um pouquinho mais clara do que essa outra. Já coloco aqui, ó, na parte do peito, vou puxar um pouquinho. Essa linha aqui é a linha da asa. Então, já coloco ali um pouquinho do azul. Aqui fica um pouquinho mais escurinho. Toda essa área aqui, ó, eu vou colocar um azulzinho e vou puxar para cima para poder puxar o branquinho depois. E aqui eu tenho mesmo um detalhe, ó, tem um espaço ali mais escurinho. Inclusive aqui, que tá por cima das pernas, das coxas, eu vou pôr também esse escurinho. Mas não é muito. Aqui eu tenho a cauda. Eu vou colocar uns 3 risquinhos e vou trazer até aqui, mais ou menos, porque depois eu puxo o branco, daí o branco aparece. Essa área aqui, lembra desse outro que a gente colocou aquelas linhas? Vou usar aqui o restinho, a pontinha para tirar o excesso de tinta do pincel. E eu vou colocar umas manchinhas assim, ó. Pouquíssima tinta. Trabalha esse movimento. Agora eu vou usar um pouquinho do sépia também. Eu vou colocar aqui, ó, no pratinho. O pincel só tá sujinho, tem pouquíssima tinta. Começo nessa perninha. Coloca só em cima do azul. Depois aqui nessa perninha, um pouquinho lá em cima. Aqui nessa área do peito. Vou sujar aqui um pouquinho no contorno. Aqui, ó, nesse espaço, vou deixar mais escurinho e vou sujar meu pincel ali. Aqui também, ó. Tô pegando um pouquinho do sépia na pontinha do pincel e tô colocando. Olha como ele dá mais profundidade. Antes eu limpei o pincel, agora eu só coloco a tinta. Agora eu puxo a tinta. Branco puro. Branco puro, só aqui um pouquinho. Agora eu coloco o pincel ali e dou uma puxadinha rápida, ó, vai ficando peninha. Vai encostando o pincel e puxando, não vai ficar aquele branco puro, mas vai criar uma textura de pena.
Aqui eu tenho uma pena maior. Mais uma, mais uma. Vou virar meu pincel, vou trabalhar assim. E aqui tem que sumir esse risco. Aqui eu tenho uma luz. E pronto. A minha ideia era assim. Esse tá mais próximo, então ele fica com uma cor um pouco mais acentuada. Só que eu gostei muito desse sépia, então eu vou colocar um pouquinho naquele outro também. Embora ele esteja um pouquinho mais distante. Eu vou usar só o cantinho do pincel com um pouquinho de tinta. E vou deixar assim, ó, meio marcadinho. Não precisa esfumaçar. Como ele tá mais longe, a sombra aqui pode ser um pouquinho mais longe também, um pouquinho mais sumida. Olha só, já marcou, diferenciou um pouquinho. Gostei. E aqui também. Essa área aqui, ó, embaixo da asa e da cauda, um pouquinho mais escuro. Ainda tá bem úmido, bem molhadinho aqui, porque Curitiba hoje tá úmida, tá fria e chuviscando. Agora eu vou voltar aqui, ó, só tirando essas linhas, dando uma ajeitadinha. Se precisar, você pode fazer isso aqui também, ó. Volta com o branco, porque o branco é o último a ser colocado, né? O branco é o que tá por cima. Olha só que legal, gostei, mais assim. Agora eu vou fazer o branco da superfície da água aqui, ó. Cuidado para não entortar essa linha. Siga o risco. Porque ele tem que ficar assim um pouquinho mais forte. Pode até fazer umas 2 ou 3 aqui, ó, para baixo. Para mostrar que aquele ali tá dentro d'água. Não precisa ficar aquela linha muito fina. Então, não precisa colocar com o pincel 0. Mas se você quiser, você pode, não tem problema. Vou deixar até um pouquinho mais grosso aqui, ó. Aqui uma área de luz. E agora eu venho nesses matinhos aqui. Peguei um pincel 0, mas é um pincel 0 chato. Eu vou pegar a tinta só de um lado e eu vou fazer estas linhas aqui, ó, esse matinho com esse pincel. Pego a tinta de um lado, viro a tinta para cima e puxo. Cruzo, embaixo vai ficar mais fechadinho, em cima vai terminar a tinta e vai ficar bem leve esse risco. Isso aqui é questão de treinamento, tá? Todo mundo consegue desde que treine. Não é da primeira vez que você vai conseguir, mas você vai conseguir. Se você quiser fazer com pincel 0, não faça desde baixo. Você faz isso que eu tô fazendo aqui com o pincel maior, depois você pega o 0, aí você pode fazer aqui, ó, as pontinhas. Esse é um truque. Se você não consegue trazer o pincel maior até aqui em cima na pontinha, você pode fazer isso. Mas aqui embaixo é bom você usar o pincel mais grosso, não o 0. Eu vou terminar o meu matinho aqui, depois eu volto pra gente arrematar aqui embaixo com o branco. Agora eu vou usar o pincel 6 para fazer essa linha aqui. O meu matinho ficou meio tortinho, então a linha tá aqui, ó. A linha certinha que eu medi da beirada do pano até ali. Como eu tenho aqui um espaço maior e aqui menor, eu não vou colocar o branco não vou pôr outra linha reta, eu vou pôr uma linha assim, ó, aqui atrás. Aqui um pouco maior, aqui já vou colocar outra um pouquinho mais para baixo. E assim você cria espaços.
Vou limpar meu pincel aqui. Esse daqui eu não vou colocar o reflexo dele, porque ele tá atrás do mato. E eu coloquei o reflexo do mato. Pronto, acho que já chega. Porque senão a gente fica enfeitando demais. Agora eu vou voltar lá no céu. Olha, aqui tá totalmente seco. Só que sumiu um pouco, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos realçar. Vou pegar novamente o pincel 14. Ainda tem um pedacinho aqui do prato. Vou colocar uma pincelada de amarelo canário. E vou dar uma reforçada aqui, ó. Bem pertinho aqui do sol. O sol tá aqui. Pra fora é bonito que fique sumindo, mas aqui eu quero que fique mais vivo. Pronto. Agora, uma pinceladinha de amarelo, uma pinceladinha de vermelho. Consigo novamente aquele tom alaranjado, meio desbotado. E vou colocar aqui, ó, em cima daquele que eu já tinha, sem cobrir ele inteiro. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Pronto. Um pouquinho só do vermelho, com o pincel sujo. E vou colocar aqui, ó. Olha o realce que dá. Você viu que cada pinceladinha é importante. Pronto, já deu um toque ali de vermelho. E agora, novamente, com o pincel 2, eu vou acertar aqui, ó, a meia-lua a metade só do sol. Aqui embaixo você não deixa a linha, você deixa assim, sumindo. E acabamos o nosso tuiuiu. Finalizamos o trabalho do tuiuiu ou jaburu, ave, símbolo do Pantanal. Espero que vocês tenham gostado. O risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, continuo agradecida. E agora vamos ver para quem vai o beijinho de hoje. Hoje eu quero apresentar para vocês a Fernanda, que mora numa chácara cheia de coisas lindas na cidade de Itapuí, no interior de São Paulo. Ela estava procurando vídeos de pintura, queria aprender a pintar folhas. Foi passando por vários vídeos até que encontrou o canal Sonalu, Aula Folhas. E pronto, se inscreveu, ativou o sininho e nunca mais parou. Sabe aquele fogão de lenha que eu pintei na aula 160? Está na chácara dela. Com as fotos que ela me manda, tenho montado muitos arranjos. Obrigada por ser tão prestativa. Obrigada pela foto do fogão, da pitaia, da banana, do mamão, das orquídeas, do café. E hoje, Fernanda, o beijinho é seu, acompanhado de muita gratidão. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.